Fala, gente boa, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. O que vai acontecer com o mundo no período da volta de Jesus? Como estará o mundo? Quais são os principais acontecimentos e pontos que devo saber acerca da volta de Jesus? Pontos positivos e pontos negativos, né? Na natureza, no sistema político, na parte social, ideológica, na economia mundial, guerras, o que vai acontecer nesse período? De ponto positivo e de ponto negativo. Aproveitando, né, para instruir você que está me assistindo todos os dias aqui, aproveitando este tema, aproveitando que esse tema está em alta, eu quero trazer camadas de instruções. Como avisei ontem, não vou mais tocar no ponto A, B ou C, o vídeo que fizeram ou deixaram de fazer. Meu intuito sempre foi orientar vocês, e já fiz isso sobre estas pessoas, os agentes envolvidos na história do Carnaval e do Apocalipse, então acabou aqui. Agora, nós damos continuidade ao nosso trabalho, que é de instrução, orientar, instruir, despertar e preparar a Igreja de Cristo e todos aqueles que estão perdidos, convidá-los ao arrependimento, porque a salvação começa com arrependimento, mudança de vida, transformação de caráter, Romanos 12, que é o trabalho do Espírito Santo mudando a nossa mente na forma de Deus, né? No molde de Deus, na bitola de Deus e não mais na bitola do mundo, transformando pela renovação da nossa mente e, como o próprio apóstolo Paulo nos orienta, gerando em nós a imagem de Cristo, o caráter de Cristo. Então agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, aquilo que me move, a força motriz da minha vida, as coisas pelas quais eu dou a minha vida, eu dou significado à minha existência, são primordialmente o reino de Deus. Vem primordialmente pelo reino de Deus, a causa do céu. Então, ok, para nós que servimos a Cristo, essa é a motivação. Os que não servem ainda têm a chance de se arrepender, né? Tem a chance do arrependimento, batismo de arrependimento, você declara com a sua boca, crê com o coração, se batiza e aí você vai mudando a cada dia como a luz da aurora, brilhando, brilhando até o seu dia perfeito, como o texto dos Hebreus nos diz, seguir a paz com todos e a santificação, que requer processo, sem a qual, sem santificação, ninguém verá a Deus. Então você que está me assistindo não entregou sua vida a Jesus, inclusive essa é a chance que você tem hoje de fazer isso e não postergar mais. Então, aproveitando isso, eu quero trazer para vocês 5 pontos, 5 coisas poderosas que vão acontecer no mundo no momento da volta de Jesus, ou seja, que está ali precedendo a volta de Jesus e depois da volta de Jesus, a partir da volta de Jesus. Não vou traçar pontos de ordem cronológicas, tá? Pontos de ordem cronológica. Pelo contrário, vou trazer o evento e aí você, a partir das nossas instruções, né, a seguir nos outros dias, ou que já instruímos, você consegue correlacionar as coisas. Então, estes são os 5 principais fatos, acontecimentos do mundo, que vão impactar o mundo, positiva e negativamente, no momento que antecede ou na volta de Jesus. Compartilhe para todo mundo esse conteúdo, ok? Então, antes de eu colocar para vocês aqui, eu vou te dar 3 notícias, e são notícias muito boas, tá? Primeiro, estou liberando para vocês agora um episódio da nossa série sobre a legalização das substâncias, sabe? Do uso de substâncias como o orégano e por aí vai. Não vou falar a expressão certa aqui. Liberação das substâncias. Essa é uma agenda mundial. E essa agenda mundial é mantida pelas organizações dos globalistas, como o Open Society Foundation e por aí vai. Não vou mencionar o nome de todos aqui, não. E nós fizemos uma série documental na nossa plataforma de ensino. Uma plataforma dedicada ao ensino. Nós ensinamos através de séries, documentários, aulas, vídeos, tá? Material didático, tem áudio também. Então, eu estou liberando para vocês agora um episódio da série Sem Controle, discutindo as consequências da legalização das substâncias. Uma série documental que nós gravamos aqui no Brasil e também gravamos lá nos Estados Unidos, na Califórnia, com cenas exclusivas da Califórnia, ok? Uma equipe registrou lá e nós publicamos nessa série documental. O link está aqui, você vai clicar nesse link, colocar o seu e-mail, seu nome, e vai chegar no seu e-mail o link para você assistir gratuito a este episódio, não vai pagar nada. Então tá aqui o link, tá, do Sem Controle para você assistir gratuitamente. Qual é a segunda coisa? Olha só que interessante. A segunda coisa que eu falo para vocês é, ótima notícia. Sabe esse assunto aí do Apocalipse, do Carnaval? Um monte de gente está compartilhando sem ter noção real, sem ter uma instrução, sem ter profundidade no assunto escatologia. Escatologia é algo muito sério, é o assunto mais importante da igreja e todos os pastores devem ensinar todos os dias. E não é só falar Jesus está voltando.
Mas o que vai anteceder? Quem é o anticristo? De onde ele vem? O que ele vai fazer? Né? Qual é a geopolítica envolvida nessa história? O que é a marca da besta? O que ela representa? Né? Qual é a religião de guerra envolvida nessa história? O que é o milênio? E etc. Nós vamos fazer o seguinte, gente. Pegando esse assunto aí, carnaval, baby, eu falei para vocês que não ia comentar mais. Porém, no dia 20, terça-feira, às 19h30, eu e a minha esposa, a Mari Garcia, nós vamos dar uma aula, um aulão gratuito liberado para vocês, um dia de treinamento. Aulão poderoso para vocês, 19h30 do dia 20. Amanhã, às 9 horas da manhã, eu vou colocar para vocês um link aqui no meu canal, colocar também no meu Instagram, ela vai colocar no canal dela, no Instagram dela, para dia 20, às 19h30. Aula aberta, mas só vai participar quem se inscrever. Você não vai pagar nada, é aula gratuita, mas você precisa confirmar a sua presença através de um link. Eu vou colocar para vocês amanhã, às 9 horas da manhã, um link para você fazer parte desse aulão intensivão sobre Apocalipse, profecias, fim dos tempos, geopolítica. Vou mostrar para vocês. Vocês vão parar de ficar perdidos no meio dessa história toda aí, porém você precisa da instrução e do conhecimento, que aí transforma informação em conhecimento, conhecimento em sabedoria. Ok, irmãos? Então, amanhã às 9 da manhã. Mas agora tá aqui para vocês o link do Sem Controle para ir lá assistir gratuitamente, é só você colocar o seu link, clicar no link. Ok, então vamos lá, 5 fatos poderosos que ocorrerão no mundo e eu vou ser didático e objetivo. Lembrando, é a partir da volta de Jesus ou no momento que antecede a volta de Cristo. Ok. Lembrando que eu sou pós-tribulacionista, então acredito que a volta de Cristo é após a grande tribulação. Mas a ordem aqui, se você é pré, se você é meso, se você é pós, não mudam, né? Não muda estes fatos que vou mencionar, portanto vai servir para você também, independente de qual viés escatológico você segue acerca da volta de Jesus, se é pré, meso ou pós. Então vamos lá. Então, primeira coisa, o período da volta de Jesus será um período de grande desestabilização econômica, muita instabilidade econômica. A Bíblia chega a mencionar nesse primeiro ponto, Apocalipse capítulo 6, versículo 5, um dia de salário vai ser suficiente para comprar somente uma medida de trigo. Ou seja, as pessoas vão trabalhar muito para comprar pouco. Escassez de alimento, como a própria elite mundial fala em uma fome apocalíptica. Se você assistiu nossa última aula ao vivo dentro do Abaplay, eu expliquei um artigo da The Economist mostrando o apocalipse dos alimentos. Um artigo científico, não é invenção, não é invencionismo ou sensacionalismo. Segundo ponto, segundo acontecimento poderoso no mundo. Perturbações da natureza. Lucas capítulo 21, Marcos 13, Mateus 24 são os textos dos evangelistas, né, dos evangelhos que registram um sermão profético, onde Jesus está anunciando a restauração de todas as coisas, quando os discípulos perguntam, e a partir do momento que Jesus está anunciando, corroborando com a profecia de Daniel, a destruição de Jerusalém, e quando Jesus está incrementando, dando mais elementos que evidenciaria a restauração de todas as coisas e a sua volta, né? Que no caso vai anunciando o fim dessa era, né, o fim dos tempos. Lucas 21, 25, então, perturbações da natureza, o Senhor Jesus disse, abre aspas, angústias das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Jesus está ali falando que este momento será um momento de grandes desastres naturais. E vocês já estão vendo o prenúncio disso nos impactos do geomagnetismo, né? Nas inversões, etc., que a elite mundial quer dizer que é por causa do pum da vaca. Mas nós sabemos que isso foi predito pelo nosso Senhor e nos mostraria para aqueles que servem a Cristo, para que pudessem caminhar em paz, que sinalizaria para a redenção. O terceiro ponto é o caos político. Olha isso aqui. Lá em 2 Tessalonicenses, Paulo está contribuindo, como sempre fez, entre muitos assuntos. Paulo contribui demais para a escatologia, para o entendimento das profecias, né, da restauração de todas as coisas, para o fim dessa era, que nós falamos de fim dos tempos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 3 ao 4, Paulo está falando sobre a revelação do homem da iniquidade. Eu falo muito sobre isso porque é importante. Paulo traça uma linha cronológica no campo religioso, que é a apostasia, revelação do homem da iniquidade e a volta de Cristo. Então, Paulo está dizendo que esse período da volta de Cristo será um período de o domínio, a era do homem da iniquidade. Então surge um homem que é movido pela iniquidade, ou seja, ele retira a lei de Deus do mundo. Então, nós estamos falando de um caos político e um caos moral. Por quê? Aqui no Brasil ou lá na China, as pessoas nascem e crescem
com princípios morais intrínsecos, princípios que estão dentro dela, princípios éticos para fazer o bem, para buscar o bem. Isso é a lei de Deus que rege o mundo, mesmo se essas pessoas servem a Deus ou não em determinado grau. Em maior ou menor escala, elas seguem esses princípios morais, porque o mundo, de modo geral, é regido direto ou indiretamente pelas leis de Deus. Acontece que quando o anticristo surgir, ele vai substituir a lei de Deus. Isso mostra que o mundo estará em um caos moral, em um caos ético e religioso. Por quê? Agora o mundo será regido pela iniquidade, pela era do anticristo, que iníquo é sem lei. Sem lei de quem? Sem lei de Deus. Então estes princípios morais, éticos, legais que regem a humanidade, não roubar, não matar, não furtar, não cobiçar a mulher do próximo e por aí vai, isso tudo está conectado à lei de Deus e será removido por uma era de iniquidade. E o mundo vai amar esta era da iniquidade. Então, o mundo passará por uma grande transformação política, um caos político e ideológico. O próximo ponto é o quarto ponto, eu vou entrar nos pontos positivos. Mateus 24, do versículo 6 ao versículo 7, o Senhor Jesus está falando que este momento tão importante será um momento de caos bélico, caos militar, guerras e rumores de guerras. Desde que o mundo é mundo, algumas pessoas argumentam, que existem guerras e rumores de guerras. Porém, o Senhor Jesus disse claramente que nações se levantarão umas contra as outras, povos, etnias, umas contra as outras. E a sensação de guerra no período que antecederia a sua vinda e no período da sua vinda será um momento de muita instabilidade bélica, militar, guerras e rumores de guerras. Então, é o quarto fator que o mundo estará em um grande conflito, tensões militares globais e regionais. Vocês estão provando parte disso, principalmente eu dando instrução a vocês e updates sobre a questão das tensões, né? Seja no Estreito de Taiwan, seja Estados Unidos, França, Reino Unido com os Houthis do Mar Vermelho, Golfo de Aden, seja Israel, Hamas, Hezbollah, seja Armênia, Azerbaijão, seja Rússia, Ucrânia, seja... Bom, enfim, tem muitos acontecimentos hoje no mundo nessa questão militar. Quinto ponto de impacto no mundo neste período. Mateus 24, 24, de novo aqui um texto profético, o Senhor Jesus está prevendo o surgimento de falsos cristos e falsos profetas. Então o período da volta de Jesus será um período de muito engano religioso, uma falsa religião surgindo no mundo que promete inclusive amor, bondade, paz, segurança, mas na verdade é engano. O Senhor Jesus nos diz que surgirão falsos cristos, pessoas que se dirão ungidas, que Cristo significa ungido, ungido para guiar no caminho. Unção é poder delegado, é poder dado para algo. Ok? Então, inclusive, no primeiro momento que a Bíblia registra a unção, é lá em Êxodo capítulo 30, versículo 22 em diante. Né? O óleo sagrado da unção, como ele era preparado, e todos os itens do óleo, que são 5, mais a mão do perfumista, que é 6, né? São 6 itens, 5 itens, né, de especiarias, e o 6º item, fazendo referência ao homem, é a mão do perfumista, a mão do nosso Deus. Estes itens do óleo sagrado que ungiu o primeiro sacerdote, que foi Arão, falam sobre Yeshua, o seu ministério, seu sofrimento e sua ressurreição e o evangelho preparando para o reino de Deus. Né? Então, a unção era poder para entrar onde Deus estava, no Santo dos Santos. Né? Então, a unção, ela delega autoridade. O que a Bíblia está nos dizendo, Jesus está dizendo em Mateus 24, versículo 24, que pessoas alegadamente afirmarão que receberam autoridade, foi delegada a elas poder para conduzir o povo. Conduzir para onde? Para o inferno, para o engano. Então Jesus fala de falsos cristos e de falsos profetas, que vão dizer, assim diz o Senhor, mas o Senhor não disse nada. Que vão dizer, seja curado, mas não está curando ninguém. Que vão apontar para um caminho, mas é um caminho cuja porta é larga e o caminho é bem espaçoso, que irá conduzir à perdição. Então, será um tempo de muito engodo, engano, corroborando o contexto de Tessalonicenses, que fala sobre a era da apostasia. Então, um grande falso avivamento vai surgir no fim dos tempos. Agora vamos aos pontos positivos e eu vou pedir a você aqui agora para compartilhar, tá bom? Compartilhe
deixe o seu like e os seus comentários. Lembrando, está o link aqui embaixo do Sem Controle, que é uma série, está liberado para vocês o episódio da série Sem Controle, é só você clicar no link. Amanhã, às 9 da manhã, eu coloco o link para você garantir a sua vaga na aula gratuita, aulão poderoso sobre Apocalipse, profecias e geopolítica comigo e a Mariana, minha esposa, unindo as duas áreas aqui dos dois, geopolítica e escatologia, para dar um treinamento para vocês gratuito. Amanhã às 9 da manhã estará o link aqui e eu vou avisar. Então vamos aos 5 pontos positivos que vão abalar o mundo a partir da volta de Jesus. Lembrando, não está em ordem cronológica, porque haveria milênio, etc. Tá? A destruição da trindade do mal, mas estou destacando os pontos positivos. Primeiro, Isaías capítulo 65, versículo 21 até o versículo 22, restauração econômica global. Então, se eu falei da desestabilização econômica, haverá um período de grande restauração econômica global. Isaías 65 é um texto profético. O profeta está revelando como será o reino de justiça e prosperidade do Senhor. E ele fala sobre uma era de prosperidade e de grande justiça, onde o trabalho árduo será recompensado e não haverá mais exploração. Um tempo de equidade e justiça. Segundo ponto, uma renovação da natureza. Olha que tremendo. O apóstolo Paulo, mais uma vez, ele em Romanos, capítulo 8, do versículo 19 ao 22, ele fala o seguinte, que a natureza está aguardando a libertação da corrupção. O Senhor fará surgir, vejo novos céus e nova terra, nova Jerusalém que desce do céu. Então isso é muito interessante porque após a tribulação daqueles dias, o Senhor fará nova todas as coisas. Ok, perfeito. Então vamos seguir para o próximo ponto aqui. Eu estou sendo sucinto e objetivo para você entender esses pontos, tá? Uma paz política universal. Isaías capítulo 2 fala o monte do Senhor, o dia do Senhor. Esse texto de Isaías capítulo 2 é maravilhoso, é um texto muito profético. É um texto que fala sobre o governo de Cristo, sobre o reino de Cristo e a restauração de tudo. Isaías capítulo 2, versículo 4, está descrevendo um tempo em que as nações não mais levantarão espada, não haverá mais espada um contra os outros. Pelo contrário, as nações aprenderão a viver em paz. O caos político, a instabilidade política e militar serão substituídos por um governo justo sob a liderança de quem? De Yeshua. Quarto ponto poderoso a partir da volta de Jesus. Apocalipse 21, versículo 4, o Senhor fala que terá fim, os conflitos militares terão fim. Apocalipse 21, versículo 4. Esse texto, João está anunciando um tempo sem morte, sem luto, sem choro, sem dor e sem guerra. Então todas as alianças que foram construídas, tudo que foi preparado no sistema mundial, todo o levante do espírito do anticristo que age desde Caim, que é o espírito do diabo, movendo a rebelião contra Deus, moveu-se através de Nimrod na Torre de Babel, um levante contra Deus, e moveu no decorrer da história no sistema político, nas 13 famílias que corroboraram para um sistema econômico injusto, para um sistema excludente, para um sistema mundial afastando as pessoas de Deus, para uma religião corrupta, para o avanço da feitiçaria, para o avanço da bruxaria, para o avanço do satanismo. Esse sistema mundial do globalismo será derrubado, caiu a grande Babilônia. Então, a partir da vitória do nosso Deus, que está estabelecida desde a fundação dos séculos, o nosso Deus será vitorioso e nós reinaremos com ele, estabelecendo então um tempo de grande paz mundial e destruição de todo o legado do anticristo do sistema mundial. O quinto ponto é renovação espiritual e religiosa. O Senhor Jesus, ele vai reinar, como vocês sabem, eu destaquei no ponto anterior. Mas Jeremias, capítulo 31, versículo 34, o último ponto destaca o seguinte. Jeremias está profetizando uma promessa, falando de uma promessa do nosso Deus. Todos conhecerão o Senhor, desde o menor até o maior. Jeremias está anunciando aqui a restauração universal da verdadeira fé, onde aquilo que o mundo conheceu em sombras, em gotas, será revelado plenamente. Jeremias está falando do conhecimento pleno de Deus. O que é a fé? A fé é o vínculo, né, que te conecta ao espiritual, que te conecta a Deus. Jeremias está anunciando o seguinte, não só de Hebreus 11, não só o texto de Efésios, não só os textos bíblicos sobre a fé. A Bíblia está nos orientando, Jeremias está profetizando, falando, olha, a humanidade
terá o conhecimento pleno. Imagine o conhecimento pleno de Deus. Se você está me assistindo agora, você ouviu esses pontos e você quer fazer parte, né, desses 5 pontos positivos, quer viver, se estivermos aqui em vida quando o Senhor Jesus voltar, entregue a sua vida a Cristo. Se não estivermos mais em vida, fique tranquilo, ao som da última trombeta, conforme Paulo nos escreve em Coríntios, conforme a Bíblia nos destaca em Apocalipse, ao som da última trombeta, nos levantaremos com corpos glorificados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. E depois, aqueles que estiverem vivos subirão com o corpo glorificado, e todo o olho verá, ao som, inclusive, da voz do arcanjo e da última trombeta. Não espere para amanhã. O que você pode fazer exatamente agora, que é entregar a sua vida a Cristo, estar firme e preparado, fazendo a diferença no mundo. Rafael, e enquanto eu não sei quando essas coisas acontecem, eu vivo da melhor forma possível. Enquanto eu não sei o tempo dessas coisas e não estou na busca do dia, da data, do mês, do ano, eu estou na busca de viver plenamente o propósito de Deus para a minha vida. Enquanto eu não sei a data, enquanto eu não sei o ano, muitos nomes eu não sei, muitas dúvidas eu tenho, mas enquanto essas coisas não estão claras para mim, eu vivo da melhor forma possível. O melhor pastor, o melhor amigo, o melhor irmão, o melhor marido, o melhor pai, melhor empreendedor, sonhador, músico, cantor. Viva da melhor forma possível, anunciando a restauração de todas as coisas. Que o Eterno te abençoe, fique firme. Se gostou, não deixe de compartilhar. O link do Sem Controle, o episódio gratuito, está aqui embaixo, e o link para a aula, o aulão, super aulão do Apocalipse, vai estar aqui amanhã às 9 da manhã. Um abraço, tchau, tchau.